Nesta última aula sobre as variações do teste ANOVA, vamos falar a respeito dos testes MANOVA e MANCOVA. Até o momento, vimos que é possível comparar mais de dois grupos usando a ANOVA, utilizar mais de uma variável independente categórica utilizando mais vias e que, além disso, também podemos colocar covariantes em nosso modelo utilizando a ANCOVA. Com esses testes, podemos realizar uma grande variedade de experimentos. Mas então, o que a MANOVA e a MANCOVA trazem de novo para as nossas análises? Vamos começar pelo próprio nome do teste para entendermos melhor as suas funcionalidades. O teste MANOVA é uma abreviação para Análise de Variância Multivariada e MANCOVA é Análise de Covariância Multivariada. Nós já conhecemos análise de variância e covariância, que são, respectivamente, ANOVA e ANCOVA. Ou seja, o conceito novo vindo desses testes é a análise multivariada. De maneira resumida e simplificada, existem três tipos de análise na estatística. A análise univariada, onde analisamos aspectos de uma única variável. A análise bivariada, na qual verificamos o relacionamento entre duas variáveis, e a multivariada, que analisa a relação de múltiplas variáveis. Quando realizamos uma nova, estamos verificando o efeito de uma variável de grupo sob apenas uma variável dependente contínua. E em alguns livros e softwares você poderá encontrar o nome ANOVA univariada, pelo fato desse teste possuir apenas uma variável dependente. Ou seja, a MANOVA e a MANCOVA irão incluir mais variáveis dependentes em nosso modelo. Porém, há um detalhe a mais que iremos ver ao longo desse vídeo. Primeiro, vamos pensar por que incluir mais variáveis dependentes? Qual a finalidade desse desenho de experimento? Nos exemplos que utilizamos para estudar os testes anteriores, havia muita clareza sobre quais variáveis estávamos analisando. Como no vídeo da ANOVA, que falamos a respeito do efeito de três esportes diferentes sobre o tempo médio em que esses indivíduos aguentavam correr. A variável dependente minutos correndo é algo palpável e simples de se medir. Entretanto, existem perguntas de pesquisa em que a variável dependente não é avaliada por uma única medida e há necessidade de utilizar mais de uma variável dependente para representar essa habilidade, como por exemplo, há efeito da escolaridade sobre a inteligência? Podemos ver claramente que nessa hipótese temos uma variável de grupo com diferentes níveis de ensino, como médio, superior e pós-graduado. Mas, em relação à variável dependente, precisaríamos de alguma medida para representar a inteligência. Como faríamos isso? A inteligência é um conceito complexo e não é quantificado por apenas uma medida. Sendo assim, a inteligência é um fator. Podemos entender o fator como uma variável maior representada por meio de outras variáveis. Podemos ilustrar esse conceito como um bolo. Para ele ser feito, é necessário diferentes ingredientes, e a união desses ingredientes irá fazer com que o bolo passe a existir. Desta forma, poderíamos representar o fator inteligência sendo o bolo e os seus ingredientes as variáveis que fazem parte do conceito inteligência, como por exemplo, habilidade matemática, resolução de problemas e interpretação de texto. Dentro do banco de dados, nesta situação teríamos 4 colunas representando as variáveis, sendo uma variável independente categórica para os grupos e 3 variáveis dependentes contínuas. O que o teste MANOVA irá fazer é unir as 3 variáveis dependentes para formar um fator, fazendo com que o teste compare o efeito da variável independente sob o fator e não em relação às variáveis dependentes de maneira isolada, podendo assim testar a hipótese desejada. Esse mecanismo é similar ao que vimos na aula de post-hoc, onde realizamos um único teste geral ao invés de realizar vários testes para cada elemento, controlando assim o erro tipo 1. Assim como a ANCOVA,
a MANOVA também abarca todas as propriedades das ANOVAs anteriores, podendo ser usada com mais vias e também utilizar covariantes, onde agora será chamada de teste MANCOVA. Ambos os testes não possuem versão não paramétrica e os pré-requisitos são um pouco diferentes, sendo a normalidade multivariada e a homogeneidade das matrizes de covariância. Por fim, a saída da MANOVA e MANCOVA possuem duas seções de resultado, sendo uma multivariada para avaliar o efeito da variável independente e das covariantes sobre o fator, e outra com vários testes univariados para avaliar a contribuição de cada variável dependente de maneira isolada. Esse procedimento é recomendado caso as variáveis dependentes não sejam correlacionadas entre si, ou seja, cada uma delas explicam porções diferentes do fator. Falaremos mais a respeito disto na aula prática da MANOVA. E sobre o conceito de correlação, iremos ver isto no próximo teste que iremos estudar, que é justamente o teste de correlação. Qualquer dúvida sobre esta ou outras aulas, comente aí embaixo ou deixe sua pergunta no Instagram. Um forte abraço, que Deus abençoe e até a próxima.